Muito boa tarde a todos. São 17h02. Nós estamos dando início à 13ª reunião da nossa Comissão Especial de Inquérito, instaurada para apurar fatos relativos à ação do senhor Patrick Birito, denominado hacker, e estamos registrando a presença minha, como presidente desta comissão, do vereador Eduardo Borgo, do vereador Edson Miguel e do doutor Marcos Rios, que é representante da OAB. Eu vou suspender esta reunião agora, às 17h03, no aguardo da chegada do vereador Marcos de Souza, que é o relator, porque esta reunião foi convocada especialmente para tomarmos conhecimento do relatório e também, evidentemente, do vereador Marcelo Afonso, que não se encontra presente. Então, às 17h03, eu estou suspendendo esta sessão. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu estou reabrindo a nossa sessão às 17h13. Eu já havia registrado aqui a presença minha, do vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, do doutor Marcos Rios. Estou registrando a presença do vereador Edson Miguel, aqui conosco, e do vereador Marcos de Souza. Estamos ainda aguardando a chegada do vereador Marcelo Afonso. Ele está a caminho, ele sabe o horário e nós vamos dar início aos nossos trabalhos. Os nossos trabalhos têm horário para iniciar e é preciso que a gente os respeite. Estou de posse aqui do relatório elaborado pelo relator da comissão, vereador Marcos de Souza, já devidamente protocolado na diretoria de apoio legislativo aqui da casa. Então, eu vou passar imediatamente a palavra ao vereador Marcos de Souza para que ele fale sobre o relatório dele. Boa tarde. Lembrando, sim, senhor. Lembrando apenas, vereador, nós temos um probleminha que é um problema, na verdade, porque nós tivemos que fazer a convocação dessa reunião para esse horário. Todos sabem o motivo de termos feito isso. Só que a Câmara tem um horário de funcionamento dos funcionários, tem também questões burocráticas que precisam ser repetidas, então nós vamos tentar fazer com que os trabalhos aqui sejam os mais otimizados possíveis. Como nós precisamos votar o relatório que Vossa Excelência vai ler, eu pediria a Vossa Excelência que Vossa Excelência se concentrasse naquilo que é o que deve ser objeto da nossa votação, por gentileza. Doutor Segala, presidente, boa tarde. Vereador Borgo, boa tarde. Edson Miguel também. Doutor Marcos Rios, servidores, amigos da imprensa, todos que nos acompanham, nosso boa tarde. Muito rapidamente, doutor Segala, só queria deixar registrado que na nossa última reunião, na verdade penúltima, não que nós tivemos ontem, a penúltima, eu havia solicitado e deixado claro que eu precisaria de prazo para confeccionar o relatório. Mesmo assim, foi definido por esta comissão que deveria solicitar ao presidente dessa casa que ele determinasse ao procurador jurídico dessa casa que entrasse com ação para ter acesso às informações dos depósitos. Ou seja, da nossa penúltima reunião para a reunião de ontem, essa informação acabou ficando sem uma resposta e foi sugestão da comissão seguir insistindo com essa questão da ação. Então, ontem, quando os vereadores solicitaram o meu relatório conclusivo, ainda estava pendente de informações, doutor Segala. Para vossa ciência, e ciência de todos, nós temos aqui a resposta agora, protocolada hoje. Agora, eu recebi essa resposta às 16h42, encaminhada pelo presidente da casa,
E o consultor jurídico, muito embora, eu vou ler mais uma vez, que eu oficiei ao presidente aqui da casa, nos seguintes termos: dada a extrema relevância das ações solicitadas para o trabalho da SEI, que Vossa Excelência determine à Procuradoria Legislativa desta Casa de Leis que atenda às solicitações deste colegiado, conforme os itens abaixo, desacolhendo assim o parecer emitido em 12 de agosto de 2024. E os dois posicionamentos: que seja instaurado com urgência mandado de segurança, etc., que seja instaurado com urgência mandado de segurança inaudita altera pars, ou outra peça cabível, naqueles dois casos em que nós estávamos solicitando. Então, foi isso que foi encaminhado à presidência. A presidência, entretanto, despachou assim: a Procuradoria para análise e parecer. E a Procuradoria disse o seguinte: esta Procuradoria já exarou o parecer sobre a matéria. Assim, reiteramos o parecer número 824, que foi conclusivo e se buscou sanar dúvidas sobre as questões, restando dúvidas ou medidas outras, ficamos à disposição. O meu ofício deixava claro que nós tínhamos desacolhido o parecer anterior, e ele reiterou o parecer anterior. E o presidente da casa simplesmente disse: a presidência da SEI. Isso aqui chegou às 16 horas e 42 minutos, apenas para registro. Importante, registro de Vossa Excelência, e que fica claro que na reunião de ontem, que nós tivemos aqui, ainda estava em curso essa solicitação, ou seja, os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito não tinham ainda se findados, até a data de ontem. Senhor presidente, o senhor me permite? Só a título de sugestão, senhor relator, caso o senhor assim entenda, poderia fazer um aditivo a esse relatório, constando até manuscrito no verso, essas informações agora. É importante, doutor Segala. Não é só isso, acho que eu concordo que seja anexado essa resposta aqui. Sim. Porque a impressão que dá é que a gente estava tentando jogar aqui para os 45 do segundo tempo, e ontem ainda os trabalhos não haviam se findados. Poderia ter fatos novos que iriam fazer parte deste relatório. Doutor Segala, então, eu queria deixar isso claro. Tá? Vamos direto, então, à conclusão do relatório da Comissão Especial de Inquérito. Vamos lá. De início, conforme, inclusive, já relatado nas folhas 333, convém relembrar que a presente Comissão Especial de Inquérito, SEI, iniciou-se com a apuração de ataques hackers realizados contra a vereadora Estela Almagro e jornalista Nelson Gonçalves. Durante as investigações, surgiram indícios de possíveis novos crimes conexos que supostamente foram praticados contra outros vereadores da Câmara Municipal de Bauru. Pois bem, nos termos da Constituição Federal, no artigo 58, parágrafo 3º, sabe-se que as comissões de inquérito têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Assim, valendo-se do método tipicamente afeto às instituições essenciais da justiça, passa-se a examinar os elementos indiciários de materialidade e de autoria dos fatos relevados no curso dos trabalhos desta SEI. De início, convém discriminar a narrativa dos fatos acerca dos quais se perquire materialidade e autoria, conforme já amplamente discutido nesses autos, e são eles: ataques cibernéticos ao jornalista Nelson Gonçalves, com possível invasão de dispositivo e aplicações, bem como obtenção fraudulenta de dados e informações privadas. Ataques cibernéticos nos mesmos moldes à vereadora desta idilidade, observando que a senhora vereadora Estela Almagro foi a primeira citada. Após, houve menção de ataques também contra outros vereadores. Ataques cibernéticos nos mesmos moldes a outras autoridades e figuras públicas locais, como, por exemplo, o senhor vice-presidente Orlando Costa Dias. Pagamento ilícito de recursos para a realização dos mencionados ataques em supostos financiamentos de atividades criminosas.
Todas essas condutas teriam sido realizadas pelo próprio Patrick da Silva Brito, conforme amplamente apurado por esta SEI. Convém rememorar que no dia 11 de julho de 2024, o senhor Patrick Brito prestou depoimento a esta comissão as atividades que teriam praticado. Naquela oportunidade, o investigado focou em esclarecer sua participação e envolvimento em atividades de espionagem contra os vereadores e outras figuras públicas de Bauru. Ele mencionou ter recebido pagamentos por meio de contas bancárias de familiares, especialmente de sua avó, e forneceu detalhes sobre valores envolvidos. Falou-se a princípio no montante de R$ 162 mil e depois no montante de R$ 213 mil. Esses pagamentos foram atribuídos a Valmir Henrique Vitorelli Braga, cunhado da senhora prefeita, para realizar atividades de espionagem digital. Patrick afirmou que monitorava dispositivos eletrônicos, celulares e e-mails dos vereadores e do vice-prefeito de Bauru, e que repassava as informações obtidas para Valmir. Ele também mencionou que grande parte do material entregue continha conteúdos pessoal extraído das redes sociais, iCloud, WhatsApp e contas bancárias das vítimas. Esses serviços eram realizados por um valor significativo, justificado pela exclusividade e extensão do trabalho de monitoramento. Além disso, explicou que a sua colaboração era remunerada por meio de fracionamento de pagamentos, conforme ia entregando os resultados. Ele também ofereceu detalhes sobre como as autoridades poderiam acessar esses registros, mencionando a necessidade de quebra de sigilos telemáticos e bancários para seguir as investigações. Esse, portanto, o recorte da narrativa dos fatos, conforme apurado por esta comissão. Passa-se agora a análise da materialidade dos fatos. Classificamente, tem-se os seguintes meios de prova: provas pessoais, informantes, testemunhas, depoimento da vítima, confissão do acusado, para provas documentais e provas periciais. Dos meios de prova apontados, o único deveras contundente é a confissão do investigado. De fato, o senhor Patrick Brito assume a autoria de todos os ataques cibernéticos mencionados sem fazer ressalvas. Ocorre, no que concerne aos demais supostos envolvidos, há poucos elementos de convicção. De fato, não é possível confessar fato alheio. Assim, o valor do depoimento do senhor Patrick Brito com relação ao Valmir Braga e à senhora prefeita não pode ser considerado isoladamente, mas deve ser corroborado por outros elementos de convicção. Com relação ao senhor Valmir Braga, que teria sido o mandante dos ataques cibernéticos, não foi apresentado nenhum elemento de convicção novo que pudesse, melhor, esclarecer a sua participação nos crimes. De fato, foi publicizado documento que evidencia que o senhor Valmir pagou 2 boletos a cerca de R$ 1.400 ao hacker. Inicialmente, na nota encaminhada à imprensa, Valmir alega que fez contatos com o senhor Patrick e que este teria oferecido serviços legais, aparentemente um serviço de vasculha em fontes abertas, o que, a princípio, realmente não configura atividade ilícita. Alega que não teria pago o senhor Patrick ainda mais de sua própria conta se este tivesse oferecido serviços de hacker. Tal linha de defesa, posteriormente confirmada no depoimento à corregedoria, não pôde ser confrontada. Tal linha de defesa, posteriormente confirmada no depoimento à corregedoria, não pôde ser confrontada por esta comissão. Não há elementos de convicção suficientes para corroborar quaisquer das alegações. O senhor Patrick Brito não apresentou documentos e não apresentou quaisquer outros elementos de prova que pudessem amparar a sua alegação de que o mandante dos delitos teria sido Valmir Braga. De igual modo, o senhor Valmir Braga sequer se dignificou a comparecer perante a esta comissão para dar a sua versão dos fatos, e tampouco apresentou qualquer documento ou indicou elemento de prova que favoreça a sua narrativa. Convém consignar ainda que o fato
de que eventual irregularidade cometida pelo senhor Valmir encontraria-se fora do âmbito da competência desta Casa de Leis, cabendo eventuais apurações e responsabilidades às autoridades competentes. Assim, com relação ao envolvimento de Valmir nos ataques hackers, os fatos são inconclusivos. De igual forma, com relação às afirmações feitas quanto à senhora prefeita, de que Valmir dava a ela ciência dos ataques, de que ele é quem organizava o fluxo de pagamentos ilegais, entre outras acusações, também não há maiores elementos de prova. Não foram juntados quaisquer comprovantes ou documentos que corroborem outros recebimentos dos valores ligados a Bauru. Não foram juntados documentos ou indicados provas testemunhais que sustentem a ligação da prefeita com os ataques cibernéticos ou com os pagamentos ilegais. Assim, também com relação às afirmações relativas à senhora prefeita, os fatos são inconclusivos. Enfim, no dia 24 de setembro, o depoimento do senhor Fabiano Golgo trouxe ainda importantes considerações sobre o caso. Fabiano Golgo é jornalista que conhece e, de certa forma, convive com Patrick há vários anos. Possui intimidade de diálogo com Patrick, tendo estado como investigado na Sérvia nos últimos dias, como se vê os vídeos em suas redes sociais. Afirma ter grande volume de diálogo por WhatsApp com Patrick, diz que pode provar. Pois bem, em depoimento a esta SEI, o senhor Golgo afirmou que a iniciativa para realizar os ataques hackers partiu de Patrick da Silva Brito, e não de Valmir. Patrick ofereceu seus serviços de hackeamento a Valmir, indicando nomes e pessoas que ele poderia hackear, incluindo o jornalista Nelson Itaberá e outra pessoa. Embora Valmir tenha solicitado informações sobre Nelson, o contato inicial e as propostas de hackeamento foram feitos por Patrick. Patrick estava em busca de dinheiro e que a motivação para o hacker seriam políticos oferecer informações, estava ligada à sua situação financeira. As acusações feitas contra a Suelen, que é a prefeita, são falsas. O hacker em questão nunca teve contato com a senhora prefeita e que ela não tinha conhecimento das ações dele. As alegações contra a prefeita tinham como objetivo atingir o partido a qual ela pertence e que isso estava ligado a uma vingança pessoal de Patrick por não ter conseguido os valores que desejava. Tal depoimento, de uma testemunha direta, colocou em xeque muitas afirmações que Patrick vem fazendo a essa Casa de Leis e à mídia. De fato, é de se estranhar a posição contraditória do senhor Patrick. Inicialmente, aparentemente apto a colaborar com as investigações, até franqueou acesso junto à sua mãe e sua avó em Araçatuba, para que essa comissão fizesse apuração de valores. Não obstante, mudou de postura e, como revela o e-mail na folha 463, passou a agir de maneira indecorosa com esta idilidade. Não posso deixar de citar também as constantes mudanças de versão que revelam de mero exame das declarações de Patrick e a mídia, a esta Câmara e às demais autoridades. Da mesma forma, conclui-se quanto às suspeitas iniciais de hackeamento de parlamentares e do vice-prefeito hacker, já que este respeito não houve a produção de qualquer elemento probatório. Assim, a minha conclusão, no que diz respeito a Valmir Braga, por ele não fazer parte da administração pública, entendo que não cabe a esta comissão especial de inquérito sugerir qualquer tipo de encaminhamento administrativo. No caso da prefeita Suelen Rosim, apesar de ter como prestador de serviços nas suas campanhas o senhor Antônio José Pimenta, pai do meio-irmão do Valmir, apesar dos 154 dias de comissão temporária, 120 dias de comissão especial de inquérito, somando 15 horas e 22 minutos de trabalho, pense que não foram colhidas provas suficientes para se reconhecer a materialidade dos fatos conforme narrados. Desta forma, encerra-se os trabalhos nesta comissão, solicitando que o relatório final da comissão temporária faça parte do relatório final da SEI e que todo o processo, tanto de uma comissão quanto de outra,
sejam encaminhados à Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, bem como à Polícia Federal de São Paulo, e que os autos fiquem disponíveis nos anais desta Casa de Leis para livre consulta dos munícipes e de outros órgãos de controle externo. É o relatório Bauru, 25 de setembro de 2024. Assina o vereador, Marcos Antônio de Souza Lido, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Marcos. Agradeço, inclusive, Vossa Excelência ter entendido a solicitação desta presidência e ter lido exatamente aquilo que precisava ser lido, não é? Objetivamente, Vossa Excelência merece cumprimentos porque fez um relatório que relata exatamente o que nós apuramos aqui e, evidentemente, com a sua conclusão pessoal. Pois não? Senhor presidente, uma questão de ordem. Eu protocolei agora há pouco o meu relatório e voto divergente do vereador Marcos. Apesar de ter ciência somente agora, mas, com devido respeito, já era previsível que viesse uma peça de defesa da senhora prefeita municipal. Então, eu gostaria de pedir vênia a Vossa Excelência, antes de colher os votos, até porque tem um voto divergente. Sim. Eu gostaria de ler, não é muito extenso, mas há apontamentos divergentes do entendimento do vereador Marcos. Já foi protocolado nesta comissão. É isso que eu ia perguntar a Vossa Excelência. Já protocolou aqui? 17 horas e 15 minutos foi bem. protocolado. Tá certo. Vossa Excelência me permite? Sim. Vossa Excelência já está dando o seu entendimento e o seu voto. Correto. Isso, porque depois vou colher o voto dos demais. Sim. Comissão Especial de Inquérito, processo 81/2024, relatório. A Comissão Especial de Inquérito, visando apurar os ataques hacker contra vereador e jornalista dessa Casa de Leis, autuada sob o número 81/2024, foi instaurada no dia 27 de maio de 2024, tendo como base o relatório da comissão temporária criada com os mesmos fins e autuada sobre o número 222/2023, pela qual restou demonstrado ataques criminosos contra o parlamento bauruense envolvendo o cunhado da prefeita municipal de Bauru. Preliminarmente, antes de passar ao relatório e ao voto, algumas observações precisam ser destacadas, visto que o vereador relator deixou para apresentar seu relatório na última hora do último dia do prazo, de forma a impedir que suas observações fossem analisadas e possivelmente contraditadas pelos demais vereadores do colegiado. Assim, apresento meu repúdio à estratégia do vereador relator e impedir que os demais vereadores pudessem analisar o documento final antes de proferirem seus votos. Isso porque a apresentação de qualquer manifestação após a data de hoje não teria validade legal, já que a extensão dos trabalhos levaria à perda do objeto da SEI. Insta a consignar que a servidora Giovânia, que auxilia os trabalhos desta SEI, notificou o vereador relator no dia 17 de setembro de 2024 que a reunião do dia 24 de setembro seria para a apresentação do relatório final. Ora, se o relator não estava preparado para apresentar o relatório, deveria, com a devida vênia, ter comunicado o presidente da SEI e não concordar com a reunião que tinha como fim específico a apresentação do relatório final. Há de salientar que no dia de ontem, 24 de nove de 2024, às 14 horas e 6 minutos, o jornalista Fabiano Golgo encaminhou um e-mail para a Câmara pedindo que fosse ouvido para relatar fatos importantes. Porém, acreditando que o vereador relator não tivesse conhecimento prévio desta nova testemunha, era de se esperar que estivesse com o relatório pronto. E, não obstante a falta de conhecimento do relatório para proferir meu voto, há de se esperar o resultado, visto se tratar de um julgamento técnico, mas também político. No mesmo sentido, previsível a votação em plenário, da qual os 9 vereadores que compõem a base da prefeita na Câmara deverão seguir o parecer do relator e também deverá ser seguido pelos demais vereadores da base da prefeita que compõem a SEI. Dito isso, item 2 dos fatos apurados. Dos principais fatos apurados nessa SEI. Esta comissão especial de inquérito foi instaurada para apurar ataques hackers praticados contra a vereadora e jornalista dessa Casa de Leis, tendo como possível mandante o senhor Valmir Vitorelli Braga. Assim, em que pese as condutas apuradas estarem tipificadas no Código Penal como crimes,
o objeto inicial das investigações estava implicitamente ligado aos incisos 1º e 10º do artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67, consistente em impedir o funcionamento regular da Câmara e proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, vez que o senhor Valmir é cunhado da prefeita municipal, existindo indícios da participação da prefeita com os atos praticados por Valmir, conforme demonstrarei em tópico específico. Não paira a mínima dúvida que a espionagem de vereadores, além de caracterizar crime codificado no Estatuto Penal, ainda guarda relação com o Decreto 201 de 67, visto que o detentor de informações pessoais de parlamentares teria, ao menos em tese, o poder de retirar a autonomia dos vereadores espionados, impedindo o funcionamento regular da Câmara. Nessa esteira, cumpre apontar os principais fatos apurados nesta SEI. Letra A, da comprovação do crime. O crime de espionagem do jornalista Nelson Itaberá restou comprovado através de perícia realizada pela Corregedoria de Polícia de Araçatuba, sendo que só tivemos conhecimento desses fatos após acesso aos autos que tramitam sob sigilo. Ainda que a investigação não tenha apontado o autor, a prática do crime está comprovada, vez que o jornalista Nelson Itaberá não era alvo de qualquer investigação quando teve o sistema Detecta acionado para levantar seus dados pessoais. B, da participação de Valmir. No mesmo sentido, a confissão do envolvimento de Valmir com Patrick ocorreu no mesmo período em que a SEI. Cumpre salientar que a Corregedoria de Araçatuba só instaurou um inquérito para investigar os fatos delatados em Bauru após visita deste vereador, juntamente com o vereador Meira, na delegacia de Araçatuba. Mesmo diante a denúncia dos crimes ocorridos, nenhuma providência havia sido adotada pelos policiais. Em que pese a investigação da Corregedoria de Araçatuba não indicar quem utilizou de forma criminosa o sistema Detecta para espionar o jornalista Nelson Itaberá, há confissão de Valmir que teria contratado o hacker para levantar informações do jornalista. Insta salientar que a versão apresentada por Valmir, no sentido que ficou com raiva de Nelson após uma denúncia no Ministério Público envolvendo sua esposa na época da pandemia, está dissociada dos autos, não havendo provas nesse sentido. Valmir foi convidado a depor perante a SEI e este seria o momento para apresentar suas justificativas, porém, preferiu ignorar o parlamento bauruense. C, da participação do secretário de Estado de Segurança Pública. A investigação envolvendo os policiais de Araçatuba, o hacker e agentes de Bauru foi avocada pela Corregedoria da Polícia Civil de Araçatuba, graças à intervenção direta do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, que somente ocorreu após a entrega de material colhidos nesta SEI, por esse vereador, que na ocasião representava o presidente da SEI. Conforme relatado pelo secretário em entrevista concedida à Rádio Auriverde, as denúncias levadas por este vereador são graves e serão respondidas pela secretaria. Na ocasião, o próprio secretário se comprometeu em acompanhar as investigações que agora tramitam na capital. Não tivéssemos instaurado a SEI, jamais teríamos a participação direta de um secretário de Estado na apuração dos crimes de espionagem ocorridos em Bauru, levando mais lisura ao procedimento e confiança da população. Cabe salientar que em todas as sessões dessa SEI, esse vereador clamou para que o judiciário fosse acionado para o fornecimento de sigilos bancários e telefônicos, porém, não vi interesse desta casa em perseguir os fatos. Em reunião do colegiado com o procurador jurídico, este deixou claro que seguiria a determinação do presidente da Câmara, caso fosse acionado, porém não houve qualquer providência nesse sentido. Assim, a esperança que as condutas criminosas sejam individualizadas está nas investigações realizadas pela Corregedoria de Polícia Civil da capital. 2.2. Da participação de Valmir Vitorelli Braga no crime de espionagem. O senhor Valmir confessou perante a autoridade policial de Araçatuba que pagou o hacker Patrick para obter informações do jornalista Nelson Itaberá. Em que pese Valmir não admitir que praticou crimes, por óbvio que ninguém contrataria um criminoso, que posteriormente foi preso pela Interpol para obter informações acessíveis a todos na internet. Não bastasse, há de ressaltar que Patrick estava sendo investigado pela equipe do DEIC de Araçatuba por crimes dessa espécie,
sendo que Felipe Pimenta, filho do padrasto de Valmir, mantinha contato regular com o hacker. Nessa linha, também há de ressaltar que o jornalista Nelson Itaberá foi vítima de espionagem mediante o acesso do sistema Detecta da Polícia Civil de Araçatuba, coincidentemente ou não, acessado pelo computador do meio-irmão de Valmir. Esse fato foi comprovado em perícia realizada pelo DEIC de Araçatuba, que somente tivemos acesso após a instauração da SEI. Portanto, restou comprovado o crime sofrido pelo jornalista e servidor dessa Casa de Leis, Nelson Itaberá. Ainda que não tenhamos provas dos demais atos criminosos, temos a confissão do hacker que mais da metade do parlamento teria sido espionada a mando de Valmir, com a finalidade de levantar informações sensíveis para serem usadas contra vereadores, inclusive com o fornecimento de documentos dos parlamentares, além de números de telefones e e-mails. Por óbvio, o levantamento de informações de 8 vereadores não serviria a uma mera curiosidade do cunhado da prefeita, em especial pelo fato da maioria dos alvos pertencerem à oposição à prefeita. 2.3. Da ligação da prefeita municipal de Bauru com os fatos, artigo 4º, inciso 1º e 10º do Decreto-Lei número 201 de 67. O crime de espionagem contra o jornalista Nelson Itaberá está provado através da utilização indevida do sistema Detecta. Também há confissão do senhor Valmir, cunhado da prefeita municipal, confessando que contratou o hacker para obter informações de Nelson Itaberá, tendo cópias de documentos pessoais dos vereadores. Portanto, a dúvida que poderia restar seria sobre os demais crimes possivelmente cometidos contra vereadores, além da motivação. Nesse diapasão, cumpre salientar que há confissão do hacker nesse sentido, além de apontamento pelo hacker que a prefeita sabia das condutas delituosas praticadas por seu cunhado. Há de ressaltar que o hacker asseverou por diversas vezes que, em conversas com Valmir, ficou claro que a prefeita sabia da espionagem. Nesse aspecto, alguns fatos apontam nesse sentido. Coloca um organograma com a ligação, vínculo da prefeita, Valmir, Patrick, Pimenta e Leonardo Marcari. Patrick Brito, confesso em ter praticado crimes de invasão de dispositivos eletrônicos contra 8 vereadores, além de um jornalista e o vice-prefeito. Em depoimento na SEI, informou que o mandante dos crimes foi Valmir Braga, cunhado da prefeita municipal, e que estaria a mando da prefeita Suelen para obter informações que pudessem ser utilizadas como forma de chantagem contra vereadores. Valmir Vitorelli Braga, letra B, casado com Tainara, irmã de prefeita Suelen Rosim, foi tesoureiro do PSC na campanha de 2018, o qual a prefeita pertencia, recebendo pouco mais de R$15 mil, atual tesoureiro do PSD, sigla partidária da prefeita. Convidada a depor na SEI, se negou a comparecer. Quando os fatos vieram a público, emitiu uma nota à imprensa dizendo que não havia contratado o hacker e que, por ser formado em direito, jamais cometeria esse crime. Porém, durante os trabalhos da SEI, acabou confessando perante a Corregedoria da Polícia de Araçatuba que pagou aproximadamente R$ 1.400 ao hacker para obter informações do jornalista Nelson Itaberá, mesmo estando desempregado. Sua mãe é casada com o pai de Felipe Pimenta. Letra C. Felipe Pimenta, policial do DEIC de Araçatuba, filho de Antônio José Pimenta, administrador financeiro da campanha da prefeita Suelen Rosim na eleição de 2020. O sistema Detecta foi usado no seu computador, de Felipe Pimenta, com a senha de outro policial para espionar o jornalista Nelson Itaberá, em que pese o inquérito policial da Corregedoria de Araçatuba ter sido arquivado sem a comprovação do autor do crime de acesso indevido de instrumento oficial de investigação, esta SEI apontou a fragilidade da investigação, que deixou de acessar a localização dos suspeitos na data dos crimes, além de outras medidas que poderiam esclarecer os fatos. Conforme documentos juntados na comissão temporária que precedeu a SEI, Felipe manteve vários contatos com Patrick antes dos crimes cometidos contra autoridades bauruenses, tendo confissão de Patrick que Felipe teria passado o contato a Valmir. Leonardo Marcari, atual chefe de gabinete da prefeita Suelen, confessou perante a SEI que foi o responsável por encaminhar à imprensa a nota escrita por Valmir, negando que havia contratado o hacker para cometer crimes, asseverando Leonardo que não havia lido o conteúdo.
apenas agindo assim para fazer favor a um amigo. Suelen Rosim, não há provas da ligação direta da prefeita municipal na empreitada criminosa, porém, existem indícios suficientes de autoria intelectual ou coautoria, vez que as informações sensíveis somente poderiam ter como destinatária a própria prefeita, já que serviria para impedir a autonomia do Poder Legislativo, assim como confirmado pelo hacker. Cumpre destacar que o vínculo de seu cunhado com o hacker está provado e que a prefeita concedeu algumas entrevistas à imprensa, nas quais cobra a prisão do hacker, mas silencia sobre seu cunhado, mantendo encargos de destaque no seu partido político. Não bastasse, as provas colhidas nos autos demonstram que o hacker chegou a Valmir através de Felipe Pimenta, filho do administrador financeiro da campanha de Suelen Rosim no ano de 2020. Ainda temos informações que Antônio Pimenta, pai de Felipe, advoga para Dosimar Rosim, pai da prefeita, demonstrando que existe um grande elo entre os citados. 2.4. Da ciência dos atos de espionagem por pessoas ligadas à prefeita. Está provado que o cunhado da prefeita Suelen contratou o hacker para levantar informações do jornalista Nelson Itaberá e que teria pago o hacker através de 2 contratos realizados através da Casa de Câmbio Confidência. O primeiro pagamento foi realizado no dia 13/6 de 2021, sendo que nos dias 13/7 de 2021, 14/7 e 15/7, ou seja, um mês após o primeiro pagamento pelo hacker, houve a realização de pesquisas com a utilização do sistema Detecta da Polícia Civil do Estado de São Paulo pelo termo Nelson Itaberá, conforme constou do inquérito policial número tal que tramitou na 10ª Corregedoria Auxiliar de Araçatuba. Um mês após o primeiro pagamento, espionaram o Nelson Itaberá. Já no dia 12/11 de 2021, houve o segundo pagamento, sendo que a vereadora Estela Almagro teve seu Facebook hackeado em 27 de janeiro de 2022, conforme carta encaminhada à tribuna do leitor do Jornal da Cidade de Bauru no dia 30/1 de 2022, com o seguinte título, abre aspas, ataque hacker derruba meu perfil no Facebook. Logo em seguida, no dia 8 de fevereiro de 2022, fui alertado pelo meu assessor, Tiago, que o ex-secretário municipal de Desenvolvimento Regional desta administração, Charles de Ângelos, havia lhe telefonado dizendo que participara de uma reunião com algumas pessoas vinculadas à prefeita municipal Suelen Rosim, onde foi comentado que estaria sendo elaborado um dossiê com informações para atingir negativamente esse vereador, incluindo não somente suas ações como vereador, mas como secretário municipal nas administrações regionais durante os anos 2018 e 2019, e que somente teria comunicado dos fatos, pois não se sentia confortável em ser omisso diante as informações recebidas, além de ter grande consideração por esse vereador. Ainda no mesmo dia, 8 de fevereiro de 2022, às 19h52, o empresário Jurandir Posca, amigo da prefeita municipal Suelen Rosim, me encaminhou a seguinte mensagem. Colo aqui a mensagem, aonde o empresário diz, no dia 8/2, tem artilharia pesada sobre você até sexta-feira. Após a mensagem, tem artilharia pesada sobre você até sexta, te ligo amanhã para explicar, esse vereador ligou para Jurandir, sendo confirmada a informação prévia de Charles no sentido de que eu seria vítima de um dossiê. Diante as informações que era vítima de espionagem, fiz um vídeo e postei no Facebook com o seguinte conteúdo, abre aspas, fala minha, quando eu fiquei sabendo que seria vítima de um dossiê de espionagem. Chegou ao meu conhecimento, por mais de uma fonte, que a prefeita Suelen, junto com o chefe de gabinete Rafael, estaria montando um dossiê contra mim. Pode levantar o que quiser da minha vida, não tem nada de errado. Agora, não pense que com essas condutas, tentando possivelmente me intimidar, vocês irão me calar. Prossigo aqui o vídeo, mas já dando ciência, presidente, que existia um trabalho, pelo menos denúncia, numa época que ninguém imaginava que tinha Patrick. Eu recebi a informação de um empresário de Bauru. Estão te espionando.
vão fazer dossiê. Um ex-secretário municipal estão trabalhando um dossiê contra você. Ora, como é que eles sabiam? Se fosse hoje, poderia até prever, ora, mas existe o Patrick, existe o hacker. Naquela época ninguém sabia de nada. Fevereiro de 2022. Importante salientar que, à época, ninguém imaginava que existia um hacker contratado pelo cunhado da prefeita de Bauru, não podendo ser tratado como coincidência as denúncias de Jurandir e Flávio sobre o dossiê e espionagem, vez que, na mesma época, Nelson Taberá e a vereadora Estela também teriam sido espionados e hackeados. Também devo salientar que o vídeo que fiz denunciando a arapongagem e a montagem de dossiê foi encaminhado para Jurandir, que aplaudiu em seguida, demonstrando que teve ciência do conteúdo do vídeo, ou seja, demonstrou concordância quanto à minha denúncia que eu seria vítima de um dossiê. Tendo em consideração que nenhum vereador sabia da existência de Patrick e do vínculo com o Valmir, a pergunta que fica é: como que Jurandir e Flávio sabiam, naquela época, da existência de uma empreitada criminosa para me espionar no intuito de montar um dossiê? Cumpre salientar que o hacker confessou que me espionou a mando de Valmir e da prefeita Suelen, e que o jornalista Fabiano Gogo também confirmou que eu fui espionado. Cumpre lembrar que, na data de 7 de fevereiro de 2022, um dia antes do vídeo com a denúncia que seria espionado, a Câmara Municipal de Bauru aprovou o requerimento desse vereador para instauração de uma comissão especial de inquérito visando investigar a aquisição de 16 imóveis ao preço de 34,8 milhões, com dispensa de licitação pela prefeita Suelen Rosim. Junto matéria, plenário instaura a SEI. Todos no meio político e jornalístico sabiam que a prefeita teria tentado de todas as formas o arquivamento da denúncia desse vereador, já que os efeitos poderiam ser drásticos, refletindo em um pedido de cassação do mandato, conforme realmente aconteceu. Junto outra matéria do contraponto, demonstrando, Suelen tenta evitar a apuração da compra de 16 imóveis. Terminando, presidente. Assim, em que pesem todas as dificuldades para a apuração dos fatos, não há dúvidas que existia em Bauru um esquema criminoso para espionar autoridades no intuito de prejudicá-las, sendo que o fato não ficou restrito somente a Valmir. Digo porque Jurandir Posca e Flávio De Ângeles já sabiam da empreitada criminosa de montagem de dossiê e de espionagem contra vereador. 3. Do domínio do fato e da quebra de decoro. Ainda que não tenhamos provas da participação direta da prefeita na contratação do hacker, há indícios que Suelen Silva Rosim tinha ciência dos atos praticados por seu cunhado e que poderia ter evitado ou impedido a empreitada criminosa, possivelmente deixando de agir por ter interesse no resultado que levaria, se é que não levou, à quebra de autonomia desse parlamento. Ainda que afastemos a espionagem dos vereadores e a participação da prefeita na contratação do hacker, o que tipificaria a infração do inciso 1º do artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67, por impedir o funcionamento regular da Câmara, a conduta da prefeita em proteger seu cunhado, que confessou ter contratado um criminoso para levantar informações de um jornalista concursado no Poder Legislativo, fere o inciso 10 do citado decreto-lei, porque prevê a procedência de modo incompatível com a dignidade e com o decoro do cargo. Diante de todas as circunstâncias envolvendo a prefeita, é inadmissível que a prefeita municipal mantenha atuante em seu grupo político uma pessoa que confessou ter contratado um hacker para levantar informações de um jornalista. Não se trata de pré-julgamento, mas o que se espera de uma prefeita municipal é que afaste de seu grupo político um suspeito de ter espionado várias autoridades, consignando que seu grupo político comanda a cidade, com cargos decisórios em diversos partidos políticos. Insta a salientar que o grupo político da prefeita é formado por sua mãe, presidente do Fundo Social de Solidariedade e ex-candidata a deputada estadual, seu pai,
ex-candidato a vereador no município de Birigui, sua irmã, dirigente de partido político, e seu cunhado, tesoureiro do seu partido político. Temos em Bauru um grupo familiar comandando a cidade, deixando claro que as relações das partes transcendem os laços familiares, passando a participar das decisões políticas do município. Destarte, ao manter seu cunhado neste grupo político de comando, presidente, a prefeita procede de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Portanto, lido o relatório, passo ao meu voto, que é breve. Ante o exposto, voto pela rejeição ou pela negativa do relatório apresentado pelo vereador Marcos de Souza, visto ser deficiente de fundamentação e apontamentos de fatos relevantes colhidos nesta SEI. Ainda denuncio o cometimento de infração político-administrativa pela prefeita, servindo esta peça como inaugural de um pedido de instauração de comissão processante por infringência ao inciso 10 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 201 de 67. Por fim, consignando estarem cumpridos neste voto os requisitos do inciso 1º do artigo 5º do citado decreto, requeiro ao senhor presidente da SEI que seja encaminhado o meu relatório e voto ao presidente do Legislativo de Bauru, para que faça a leitura na próxima sessão legislativa, colocando em votação pelo plenário o pedido de abertura de comissão processante contra a prefeita municipal, ante a mácula do inciso 10 do artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67, consistente em proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, consoante motivo já expostos. Bauru, 25 de setembro de 2024. Vereador Eduardo Borgo. Lido, presidente. Muito obrigado, vereador. Então, temos o relatório apresentado pelo relator, com a sua conclusão. Temos agora o voto do vereador Eduardo Borgo. Vou fazer circular por essa região. Então, primeiro a se manifestar, eu peço que seja o vereador Edson Miguel para dar o seu voto. Muito boa tarde, senhor presidente, doutor Segala, Marcos, Borgo, Marcelo Afonso, doutor Marcos Rios e também aos servidores dessa casa, o coronel Meira. Eu acompanho o relatório do relator Marcos de Souza. Muito bem. Resume-se a isso o seu voto. Acompanha o relatório do vereador Marcos de Souza. Muito bem. O próximo agora a votar é o vereador Marcelo Afonso. Já é boa tarde ainda, boa noite. Boa noite a todos. Cumprimentar toda a mesa, nosso nobre par vereador Meira, servidores, assessores, imprensa. Só quero fazer uma ressalva aqui de alguns comentários. Parabenizar já pelo relatório do vereador Marcos, que realmente o que é uma comissão de inquérito é isso. Desde o início que eu estive aqui participando dessa comissão, eu fiz algumas abordagens para o hacker. Eu ontem também para o jornalista aí, antes dele até abrir aqui a oportunidade para ele, dizendo que realmente, se ele queria falar algo, já falaria ontem. E realmente foi mais do mesmo, né? Mais uma vez. E sempre também vou fazer uma defesa a todos os pares aqui da casa, porque aqui não se trata nem de oposição e nem de governista. Pediram um prazo para a gente aumentar o prazo da comissão e fizemos isso, todos os vereadores. Então, não se trata. Vi aqui o comentário do presidente da comissão, até elogiando o relatório do vereador Marcos, e sempre esse discurso aqui, desse relatório do vereador Borgo, apontando os demais vereadores. Então, eu quero deixar em ata, escrito, que realmente ninguém aqui está com brincadeira, e aquilo que foi por responsabilidade da comissão, nós fizemos e demos a oportunidade até demais, porque para mim, os dois, como o hacker e ontem o jornalista, ele estava mais afim de se aparecer, ter seguidores na rede social, do que vir aqui falar a verdade, porque não foi falta de nós, vereadores aqui, pedir informações, e foi negada ao vivo aqui. Eu mesmo questionei várias vezes de onde vem o dinheiro, como que foi, quem que paga a sua estadia lá na Sérvia, como também foi falado, ele sempre negou. Então, realmente, por falta dos vereadores, eu quero frisar isso aqui, para defender todos os vereadores dessa casa aqui, que aqui ninguém está com brincadeira. Sempre falo que a gente veio aqui trabalhar e veio fiscalizar, e a parte judicial não é nossa. Então, já quero aqui deixar
isso bem na ata, dizendo tudo isso. Então, realmente, é isso o meu voto a favor do relatório do vereador Marcos, e quero deixar bem claro mesmo, porque esse relatório que foi lido aqui pelo vereador Borgo, cada um tem o seu mandato, responde pelo seu mandato, parece que é um relatório individual do vereador Borgo, não sim da comissão, defendendo aquilo que ele acha que é certo. Eu tenho que falar isso porque todas as vezes que é lido alguma coisa aqui por parte do vereador, ele aponta a todos os vereadores da casa, sendo aqui que não se causa em permissão de ser governista ou se é sendo oposição, porque nós aumentamos o prazo, quero frisar mais uma vez, e nós estamos aqui não com brincadeira, viemos aqui, paramos o que nós estamos atendendo a população, estava na rua, cheguei aqui um pouco tarde, mas estamos aqui fazendo a nossa obrigação, era isso, presidente. Obrigado, vereador Marcelo. Confesso que os votos dos membros da comissão estão colhidos, mas precisaria, acho que, ouvir o doutor Marcos Rios. Penso que... Não, acho que não há necessidade. Muito obrigado. Agradeço, doutor Marcos. Mais uma vez, agradeço penhoradamente a sua presença aqui em todas as nossas reuniões, também da presidente da OAB, que esteve conosco em algumas oportunidades, quando foi possível. A gente agradece demais essa colaboração que recebemos. Resta a mim, então, agora, fazer a minha consideração final a respeito de tudo isso que nós vimos aqui nesta tarde. Vereador Marcos, eu já elogiei o relatório de Vossa Excelência no sentido de que entendo que fez exatamente aquilo que cabia a um relator, que era relatar. O relatório de Vossa Excelência é bastante explícito, bastante detalhado, vai estar à disposição de quem quiser conhecê-lo na absoluta íntegra, porque vai estar no site da Câmara. E as conclusões que Vossa Excelência chegou, eu preciso apenas fazer e dar a oportunidade a Vossa Excelência de fazer duas retificações, se for o caso. Vossa Excelência, ao que eu me lembro, pediu que o relatório fosse encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar em São Paulo. E me parece que não é exatamente isso que deve ocorrer. Vou ouvir Vossa Excelência, se houve aí um engano, ou se é isso mesmo que Vossa Excelência quer. E também me parece que tem um segundo problema quando Vossa Excelência chama o jornalista Nelson Itaberá de vereador. Então, estou dando a Vossa Excelência a oportunidade, já que nós não podemos substituir aquilo que está protocolado, para Vossa Excelência ratificar ou retificar estas duas observações. São duas observações que precisam ser feitas, doutor Segala, e agradeço a oportunidade. Muito bem. Então, passo a me manifestar. Em relação à conclusão de Vossa Excelência, está deferido, na minha ótica, o seu pedido de encaminhamento desses relatórios a estes órgãos que Vossa Excelência recomendou. Eu, entretanto, tenho para mim que Vossa Excelência poderia, se assim o entendesse, ter também feito um encaminhamento para uma outra postura nossa aqui na casa, que é exatamente aquela que foi abrigada pelo vereador Borgo. Então, no sentido desses requerimentos que Vossa Excelência fez, estão acolhidos, mas eu também, no meu voto, acolho o entendimento do vereador Borgo, no sentido de que devamos encaminhar a plenário a possibilidade do plenário entender se é ou não o caso de instaurarmos uma comissão processante aqui, em virtude daquilo que ele aponta. E por que digo isso? Digo isso pelo seguinte: a prefeita Suelen Rosim, em nenhum momento foi objeto desta SEI. Em nenhum momento ela foi investigada nesta SEI. Essa SEI destinava-se a investigar as atividades do hacker e por conta daquilo que envolvia gente aqui da casa, o jornalista, que é nosso funcionário, e também a vereadora Estela. Para isto é que esta SEI foi instaurada. Mas é impossível não notar
que, em várias oportunidades, o nome da prefeita surgiu aqui, ou seja, pelo depoimento do hacker, que afirmava determinadas coisas que diziam, ou seja, pela ilação natural que se faz e saber a quem interessava a investigação que estava sendo feita em relação a vereadores, agora no plural, vereadores, porque ontem o jornalista Fabiano confirmou que o vereador Eduardo Borgo foi hackeado também. Então, houve outros vereadores hackeados. O hacker fala em mais 9 vereadores hackeados aqui. E o jornalista ontem confirmou ter ouvido que o vereador Borgo foi hackeado. Então, nós temos aqui um hackeamento, vamos dizer assim, da Câmara Municipal, porque envolve vereadores dos mais variados matizes, não é? Tanto de oposição quanto de situação. A quem isso interessava? Esse rapaz, que foi citado várias vezes, o Valmir, não tem interesse nenhum pessoal ao que consta, e teve a oportunidade de esclarecer isso para nós aqui, e não o fez. Não é? Então, a única ligação que existe é o parentesco do senhor Valmir com a prefeita municipal, indiretamente, um parentesco indireto. E também o relacionamento de outras pessoas ligadas a ele com membros da família da prefeita. Então, penso eu que, como isto não foi objeto de apuração, a prefeita não foi ouvida aqui em nenhum momento, isso justificaria, eventualmente, a instauração de uma comissão processante para verificar se procede ou não procede a suspeita que está se instalando de que havia interesse da senhora prefeita. Em relação, e eu concordo com Vossa Excelência, em relação ao Valmir, não há o que fazer por parte desta Câmara Municipal. Ele não é funcionário público, nós não temos responsabilidade sobre ele. O que ele fez vai ser apurado e está sendo apurado lá na Corregedoria da Polícia Civil. Então, é preciso que nós separemos as duas coisas. Então, nesta parte do voto do vereador Eduardo Borgo, eu acolho o encaminhamento do pedido dele de que isso seja submetido a plenário. Na verdade, vereador, não há necessidade de Vossa Excelência pedir que o seu voto seja lido em plenário, porque o relatório inteiro vai ser lido e inclui essa manifestação minha. Está certo que está sendo feita oral, mas, evidentemente, está sendo reduzida a termo. É isto que vai ser apresentado ao plenário desta casa. Então, nesse sentido, é que eu apresento o meu voto. O senhor me permite, doutor Segala? Eu entendo que a solicitação do vereador Borgo sobre uma eventual comissão processante possa partir do próprio vereador Borgo, em cima daquilo que foi relatado, e não que seja algo que saia desta comissão. Não ficou muito claro para mim, desculpa. Tem razão. O requerimento do vereador Borgo é que o voto dele seja encaminhado para que funcione como um pedido. Mas o voto do vereador Ele Borgo, pode perfeitamente, se for o caso, já está reiterar isso. Nesse momento, já está definido o voto da Vossa Excelência e que vai constar aqui na ata. O que Vossa Excelência deseja, que é uma comissão processante, no meu entender, deve ser um pedido do vereador Borgo, aqui na segunda-feira, dar entrada nessa solicitação. Não entendo que isso saia da comissão, vereador Marcos, porque o que ficou definido da comissão, doutor Segala, é o relatório final que vai ser encaminhado para a Corregedoria da Polícia Civil e também para a Polícia Federal. vereador Marcos, Fiquei um pouco em dúvida, desculpa. O meu voto, o que eu estou pedindo é para que a minha peça, o meu voto, seja recebido, encaminhado ao presidente como denúncia. O que é uma denúncia? Uma exposição dos fatos, indicação do objeto e assinatura. Eu não tenho por que eu escrever tudo isso aqui de novo
para ir lá segunda-feira e protocolar. A partir do momento eu estou pedindo... Posso ler novamente, presidente? Claro. Não, só um minutinho, doutor. Só um minutinho. Só é importante deixar registrado que quem faz a proposta da comissão processante não vota. Eu sei. Então, nesse caso, a pergunta é: quem está fazendo a proposta da comissão processante? É o vereador Borgo? Sou eu. Ou é o presidente? É o vereador Legal. Borgo. Sou eu. Obrigado. Deixa eu só ler. Eu sei, tenho consciência disso. O voto anteexposto, voto pela rejeição, apresentado pelo vereador Marcos. Ainda denuncio, quer dizer, estou fazendo uma denúncia, tá? O cometimento de infração político-administrativa, consignando estarem cumpridos neste voto os requisitos do inciso 1º do artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 67, requeiro, é um requerimento que eu estou fazendo ao presidente, que seja encaminhado meu relatório e voto ao presidente do Legislativo de Bauru para que faça a leitura na próxima sessão legislativa, colocando em votação pelo plenário a abertura de comissão processante contra o prefeito municipal. O que eu peço aqui, vereador, é que o presidente encaminhe a presidência da se casa. o presidente vai acatar ou não, é ele que decide. Ele pode chegar, o presidente, o presidente Júnior pode chegar e falar, olha, eu não entendo que isso aqui seja uma denúncia. Desculpa, Não vou ler. mais uma vez, doutor Vai, Segala. pois não. Para se solicitar uma processante numa Câmara Municipal, existe um formato a ser seguido, que é o Decreto 201, que é baseado no Decreto 201, Sim. apontando os possíveis... isso tem que ser feito num documento, doutor Segala, ao meu ver, em separado, e anexado esse documento do vereador Borgo. Onde é que está escrito isso? Certo. Decreto 201 Só- não tem isso. não, mas se o senhor Vereador Borgo, mas me diga encaminhar uma isso coisa, para o qual presidente, seria, o presidente pedir uma comissão para nós não processante, estendermos Não, muito eu só tô- essa discussão, qual Presidente, seria o eu só- prejuízo de Vossa Excelência proceder dessa forma? Eu só peço para o presidente encaminhar uma cópia ao certo. presidente do Legislativo, só. Mas Pronto. qual é o prejuízo de Vossa Excelência proceder desta forma que o vereador... Economia Marcos processual, Eu entendo. presidente. Mas é que também economia processual é nesse momento que nós estamos fazendo aqui, economia de discussão. O que eu estou pedindo aqui é só para encaminhar a cópia do meu voto ao presidente. A análise se ele vai receber, se vai ler, se vai estar, é o presidente que vai fazer. A única coisa que eu estou pedindo, encaminhe-se cópia do relatório. Pronto. É um requerimento, vereador Marcos, e Vossa Excelência vai se recordar de uma frase que eu disse aqui logo no início da Comissão Especial de Inquérito, que eu, na condição de presidente, lembram-se disso, não rejeitaria nenhum requerimento que nenhum dos senhores fizesse. Tá certo? Então, como se trata de um requerimento, vou Marcos, apenas fazer não aqui... tem Deixa o nenhuma doutor falar aqui, ó. objeção, doutor, com a Eu questão de quero ordem. Pois não. o doutor falar. Pois Senhor presidente, só ia sugerir, como há um voto de indissenso, e na justiça, quando existe isso, o voto vai em apartado, junto com o relatório nos autos. Eu acredito que essa comissão termina hoje, né, com a juntada, não somente da relatoria, né, do relator muito bem proferido, como também da manifestação, né, do vereador em divergência. Isso vai compor os autos que vai ser submetido à presidência da Câmara e por derradeira, ao plenário. Então, eu acredito que aí vai ser lido, eu imagino, na íntegra. Né? Muito obrigado, Só isso. doutor Marcos, eu acho que foi esclarecedor. Doutor Pois Segala, não. só quero reforçar que a processante tem um rito a ser cumprido, só isso. Mais nada, eu acho que tem que ser lido esse relatório, leia o voto em separado do vereador Borgo, não tem problema nenhum, na minha opinião. Só que se houver um pedido de comissão processante, existe um rito a ser seguido. Tá Só bem. isso. Mas o pedido dele é um encaminhamento ao presidente e eu vou cumprir esse pedido. Tá bem? Não, ele pede o encaminhamento do pedido dele ao presidente. Ao presidente. E aí o presidente é que decida isso. Eu vou simplesmente atender o requerimento dele. Senhores, mais alguma coisa a acrescentar? Então, eu repito, penhoradamente cumprimento a cada um dos senhores, agradeço a colaboração, estiveram aqui presentes, participaram de tudo, não é? Estamos concluindo os trabalhos exatamente dentro do prazo que tínhamos para fazer isto. Já agradeci, reitero o agradecimento à OAB e especialmente ao Dr. Marcos Rios. E nesse instante, às 18h16, dou por encerrado este
ato e esta SEI. Muito obrigado a todos.